Bom, a opinião está de volta e falando em energia, as pessoas não conseguem entender ou não sabem mesmo, não é nem por questão é por questão de não saber, porque nunca ouviram falar. Como que é que esse tratamento influencia na energia? Como que a gente pode falar sobre a energia do nosso corpo? O nosso corpo, ele é proveniente de uma série de coisas, dentre as quais o sangue, os fluidos corpóreos, a linfa, entre outras coisas, a saliva, a lágrima. E junto a onde estão os nossos vasos, existem também os chamados canais de energia, que não são visíveis ao olho nu, mas que fazem parte do ser humano. E um exemplo, por exemplo, que eu poderia dar rapidamente para você. A gente vê a lâmpada acesa, sabendo que a energia elétrica chega até ela e a faz acender. Mas a gente não enxerga a energia chegando até a lâmpada. Da mesma forma, a energia no corpo humano. Tanto que, muitas vezes, a gente leva choque sem uma razão aparente, o cabelo arrepia sem uma razão aparente, e nós somos seres de energia pura, assim como toda energia que está presente no universo. Enquanto parte da natureza que somos, também somos corpos de energia em movimento, matéria condensada, formando os nossos tecidos, os nossos órgãos, o nosso cabelo e tudo mais o que existe à nossa volta. Por isso que isso pode refletir no tratamento como uma resposta. Então você trata dessa energia, tentando equilibrar essa energia, vamos dizer assim, e existe uma resposta positiva que até pode dar o que você falou, diminuir às vezes uma medicação por conta de uma resposta adequada dessa terapia, né? Exatamente, porque por meio da energia existe uma conexão do cérebro e das emoções aos órgãos e dos órgãos às emoções. Então, nós somos um contexto único de ser, físico, psíquico, emocional, ou seja, um corpo mental, um corpo físico e um corpo emocional. Muito interessante, mas também tem um pessoal lá em casa que pode estar se perguntando assim, bom, eu não conheço essa técnica, essas técnicas que a Clarissa vai apresentar, e eu não sei, não entendi, não compreendi direito o que é essa tal dessa energia, né? Então a pessoa que às vezes procura o seu tratamento energético, o seu tratamento holístico, pode não acreditar no tratamento por não conhecer, né, as técnicas e não conhecer a parte da energia, do corpo e tal. Isso influencia? Eu não conheço, então para mim vai valer menos do que para o outro que acredita. Eu não conheço e não acredito. Isso vale? Para você acreditar em alguma coisa, você tem que vê-la, né? Para você crer em Deus, você tem que ver Deus. Para você crer que a energia elétrica existe, você tem que ver a energia elétrica nua e crua aos seus olhos. Da mesma forma, a energia do corpo humano. Para o tratamento holístico ser eficaz, ele não depende, em absoluto, de que a pessoa acredite que isso realmente exista, porque é parte dela. Ah, interessante, tá vendo, gente? Então, a terapia holística, ela tem muito a ver com a energia e não necessariamente com o que você acredita ou não, mesmo porque muitas pessoas não conhecem, né, Clarissa, a situação da energia, o que significa, o que a acupuntura vai influenciar no organismo e mesmo assim faz o tratamento e melhora, e vê essa melhora. A resposta mais interessante para você nesse momento é você falar assim, bom, eu não conheço, eu não acreditava, mas eu melhorei, não é isso? Exato. É muito real e, dependendo da técnica usada, o resultado é imediato. Olá, meu nome é Márcia. Eu fico muito ansiosa para fazer as provas. Professor, eu gostaria de saber o que eu posso fazer para controlar essa ansiedade. Uma das coisas principais para você estar menos ansiosa durante as provas é estar muito bem preparada para elas. Então, estudar, se respaldar, treinar antes, resolver exercícios, vai aumentar a sua segurança, aumentar o sentimento de autoconfiança e diminuir a sua ansiedade. Geralmente, a ansiedade nas provas também está muito relacionada ao risco de exposição e de crítica social. Então, de você ter um baixo desempenho e as pessoas criticarem, as pessoas brincarem com essa situação, que também deixa a gente muito ansiosa. Então, ir se expondo a essa situação em outros momentos de autoexposição, de expressar opinião, de passar por situações relativamente difíceis, falar coisas que você não está com certeza absoluta, também é uma forma de você ir se expondo mais a situações de crítica e isso vai diminuir um pouco a sua ansiedade nesses momentos. O corpo o corpo é um macrosistema, ou seja, ele é um sistema grande. E ele, dentro da sua estrutura, assim como, por exemplo, as mãos, a orelha, a sola dos pés, são áreas menores que têm a representação total do corpo humano geral.
Então, por exemplo, por meio da massagem nas mãos, ou por meio da orelha, ou pela sola dos pés, a gente promove toda uma harmonização de funções orgânicas, de circulação de fluidos, de circulação energética pela palpação técnica, né, que existem movimentos específicos, o que deve, o que não se deve fazer, dependendo do cliente que a gente está atendendo. Então, a reflexologia é legal porque dá para fazer vários pontos, vários órgãos, dá para estimular, dá para tonificar, sedar, né? Dá, inclusive em bebês. Ah, inclusive em bebês. Sim, que inclusive também tem uma técnica de massagem específica para eles, chamada Chantala, que a partir do 3º mês deve ser feita, na verdade, não é nem 3º mês, Kelly. A partir do momento que cai um cordão umbilical, a mãe já pode iniciar o toque da Chantala, que é algo extremamente prazeroso para o bebê, para a mãe, e tende a torná-lo muito tranquilo, sem cólicas, muito mais receptivo a todo o atendimento que a mãe faz para ele. Nesse momento tem muita mãe falando em casa assim, puxa vida, se eu soubesse disso antes, né? Porque a criança teve cólica, a criança é agitada, a criança... Então dá para você fazer uma terapia antes, durante e depois, até para evitar, né, as cólicas ou a criança muito agitada. Sim, sim, tudo interfere. Tanto que na medicina chinesa, inclusive, já que você tocou nesse assunto, é preconizado que os pais, no momento da concepção do filho, procurem não estar cansados, não ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica ou fumado, que estejam tranquilos, porque no momento em que vai haver a fecundação, a energia da mãe e do pai se encontram para formar um novo ser. Que interessante. E essa energia é a energia que fica armazenada nos rins, que é o órgão responsável por controlar o medo, por exemplo. Então, quanto mais houver desgaste energético dos pais neste momento, maiores tendem a ser as consequências físicas e energéticas no futuro filho. Clarissa, nós falamos a semana passada com a psicóloga Thalita e ela falou sobre os medos do pai, da mãe, dos cuidadores, passar esse medo para o filho ou para a criança, né? Cuidado, não faz isso, é aquela coisa exagerada de como tratar e lidar com o seu próprio medo e passando isso para o medo para a criança que às vezes não tem esse medo. Nessas técnicas, nessa sua terapia, né? Nessa sua área, nessa linha de pensamento, existe isso também? Você acabou de falar de uma situação de energia de quando a criança é concebida. Existe essa concepção também? Existe, inclusive existe um ponto no meridiano do rim, que fica na parte medial da perna, na parte de dentro da perna, que a mãe, ao saber que está grávida, ela massageia esse ponto de 2 a 3 vezes ao dia, conforme uma técnica específica, em que ela faz um corte de toda a energia nociva ou perversa que a gente chama, de envio dessa energia para o seu bebê, de forma que ele tenha a possibilidade dele construir todo um novo campo energético por ele. Então, até esse cuidado na medicina chinesa foi identificado que é para evitar com que essas heranças, né, de medo, de fobias, sejam transmitidas aos seus descendentes. Tem mais coisa aqui, gente, tem muita coisa para se ver. Vamos lá, Clarissa, aqui falamos da ventosa, reflexologia. Tem algumas moedinhas aqui de alguns centavos? Não, brincadeira, são ímãs. São ímãs que tem aqui, ó, são os ímãs, tem até uma bússola aqui. O que é essa técnica, Clarissa? Essa técnica é chamada magnetoterapia, em que ela se utiliza de ímãs verdadeiros mesmos, como os da geladeira da nossa casa, por exemplo, mas que são desenvolvidos em gradientes, né, de força apropriados para o corpo humano, que objetivam, segundo os pontos de acupuntura, em tonificar ou sedar o ponto mediante aquilo que o cliente apresenta, enquanto desarmonia. E também posso usar em qualquer idade, em qualquer pessoa, ou tem uma indicação? Olha, isso aqui, a magneto é específico para tal situação, ou não? A magneto, ela exige alguns cuidados a mais, porque, por exemplo, pessoas que têm algum tipo de cardiopatia ou sofrem de pressão alta, ela tem um uso bastante restrito. Por isso é tão importante a anamnese, né? Tão importante a anamnese e, ao mesmo tempo, o terapeuta ter conhecimento da técnica que ele está utilizando para não colocar a saúde do cliente em risco. Esses são óleos essenciais, que é uma vertente da fitoterapia, e são óleos verdadeiros, extraídos de folhas, de caules, das plantas, enfim, que têm propriedades específicas terapêuticas para tratar aspectos mais emocionais, psicológicos, mas que atuam também fisiologicamente sobre o corpo humano. Então, eu faço bastante sinergia, ou seja, uma mistura dos óleos, dependendo da necessidade que o cliente apresenta no processo da massagem. Não tem a ver com
a essência que eu mais gosto. De repente, a essência que eu mais gosto não é aquela indicada para mim. Até porque a essência é algo muito, assim, ela é bem mais fraca, vamos assim dizer, em relação ao óleo essencial. O óleo essencial, ele é puro, então ele deve ser usado por gotas, meia gota, uma gota, duas. E como é que você fraciona isso? O bico já é apropriado para isso.